Será que o Bing é mesmo capaz de substituir algumas escolas de idiomas? A inteligência artificial tem se tornado uma das melhores maneiras de se aprender idiomas. Temos muitas facilidades com a IA. Fazer perguntas, traduzir, corrigir, escrever e melhorar textos nos principais idiomas do planeta. Mas por que então que eu estou falando do Bing? O Bard, Claude, ChatGPT e tantas outras ferramentas aí com inteligência artificial não podem fazer isso por mim? Sim e não. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu acho que o Bing é o melhor deles. Se nós fizermos uma rápida pesquisa de qual é a melhor técnica para se aprender um novo idioma, o resultado será basicamente treinar. Se colocar em situações reais de conversas, falar sobre algo que gosta, basicamente colocar em prática, ouvir e falar. Eu vou mostrar para você como que o Bing pode ajudar você a aprender um idioma muito mais rapidamente. A primeira coisa que você pode ver no Bing aqui é que está em português e eu já tenho um botãozinho escrito em inglês aqui, ou seja, se eu clicar aqui, ele já altera para inglês automaticamente e eu vou poder falar inglês com o Bing, tá? Mas aqui nesses três tracinhos aqui a gente também tem as configurações. Olha lá, idioma. Você vai ver que tem muitos idiomas para serem utilizados aqui no Bing. Dá uma olhada. Ó, os principais idiomas aqui que o pessoal gosta de aprender, né, normalmente. Alemão, francês, russo, inglês, chinês, coreano, espanhol, italiano, japonês. Tem grego, tem mais centenas de idiomas aqui no qual você pode simplesmente escolher e falar com o Bing, tá? Até aí tudo bem, mas vamos lá. Eu vou deixar em português mesmo por enquanto, para ficar melhor de mostrar para vocês e de gravar o vídeo também. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Eu quero praticar meu português. Vamos ter uma conversa casual sobre o que é melhor para os jovens hoje em dia. Fazer uma faculdade ou aprender o que precisam diretamente pelo YouTube. Você começa a conversa. Olá, este é o Bing. Eu posso conversar com você em português. Esse é um tema interessante que você propôs. Você tem alguma opinião sobre isso? Você prefere fazer uma faculdade ou aprender pelo YouTube? Então o que eu fiz aqui foi iniciar uma conversa casual com o Bing sobre algum assunto. Então esse é o primeiro ponto. Você tem aqui a possibilidade de enviar prompts por voz e ter respostas faladas também com o Bing. E aí você consegue ter uma conversa natural com ele e ir treinando o idioma que você preferir, tá? Então esse é um dos principais motivos pelo Bing ser tão bom em ajudar no aprendizado de idiomas. Se você for pegar o método tradicional, vão dizer que o ideal é você encontrar uma pessoa que tem um idioma que esteja aprendendo como idioma nativo. Mas isso não é tão simples assim, né? A maioria das pessoas não vão conhecer pessoas com esse idioma nativo. E mesmo que conheça, essa pessoa não vai estar à sua disposição a toda hora, no momento que você quiser praticar. Às vezes você quer chegar do trabalho à noite, final de tarde, ou antes de dormir e praticar. E nem sempre a pessoa vai estar disponível para você, né? Aí você já vai ter que agendar um horário com essa pessoa. Aí às vezes se a pessoa está em outro país, já tem o problema de fuso horário. Outra coisa é que muita gente tem vergonha de conversar o idioma que está aprendendo com alguém que tenha esse idioma nativamente. Então acaba deixando de praticar, sem praticar, acaba no final não aprendendo esse idioma direito, né? A inteligência artificial consegue te ajudar em tudo isso. Você pode praticar a hora que você quiser, inclusive pode praticar antes mesmo de falar com pessoas reais, para se sentir mais confiante e confortável. Mas existe uma maneira de deixar isso aqui muito mais completo e poderoso. Com o Bing aqui, você pode alterar de uma conversa simples para uma conversa com correção. Então agora eu vou mudar para inglês aqui e vou tentar falar um prompt para vocês verem na real como que funciona. O prompt ele vai ser o seguinte: me ajude a praticar meu inglês. Vamos ter uma conversa casual, onde toda vez que eu cometer um erro gramatical, primeiro você me corrige e depois continua a conversa. Vamos conversar sobre ensino acadêmico formal contra autoaprendizagem. O que é melhor para o mercado de trabalho hoje em dia? Você começa a conversa. Então eu vou perguntar isso aqui em inglês pro Bing para ver como que sai e o que acontece aqui com a resposta. Help me practice my English. Let's have a casual conversation where every time I make a grammatical mistake, you first correct me and then continue the conversation. Let's talk about formal academic education versus self-learning. What is better for the job market nowadays? You start the conversation. Hello, this is Bing. I'm happy to help you practice your English. Let's have a casual conversation about formal academic education versus self-learning. What is better for the job market nowadays? You start the conversation. I think this is a very interesting topic because there are many different opinions and perspectives on it. Some people believe that formal academic education is essential for getting a good job,
while others think that self-learning is more flexible and adaptable to the changing needs of the market. What do you think? Aqui a gente consegue ver, inclusive, que o Bing em inglês ele fica com uma voz muito mais natural do que em português, pelo menos eu acho. A fala é muito mais natural, é menos robótica. Então isso é legal para treinar também. Ela repetiu aqui o que eu perguntei e falou que é um tópico muito interessante porque tem diferentes opiniões e perspectivas disso. E algumas pessoas acreditam que a educação acadêmica formal é essencial para conseguir um emprego. Outras acham que a autoaprendizagem é mais flexível e adaptativa para as necessidades de mudança do mercado. E perguntou o que eu acho. I think we don't have to go to the college to have a great job. I see. You think we don't have to go to the college to have a great job. Let me correct your grammar first. You should say, we don't have to go to college, instead of, we don't have to go to the college. The article is not needed before the word college when you are talking about it in general. However, if you are talking about a specific college, then you should use the. For example, you can say, I went to the College of Engineering, or I graduated from the University of São Paulo. Então, olha que interessante. Eu falei um pouquinho errado aqui e ela me corrigiu. Ela, primeiro, deixa eu corrigir a sua gramática. O certo seria falar we don't have to go to college, ao invés de falar we don't have to go to the college. Aí ele falou que o artigo the não é necessário antes da palavra faculdade quando você está falando no geral. No entanto, quando você está falando de uma faculdade específica, aí sim você pode usar o the. Ele te corrige e ainda explica o que está errado e mostra a maneira certa de utilizar. Então isso aqui, para você treinar o inglês, é muito legal, enquanto você vai ter uma conversa natural sobre qualquer assunto que você queira falar. Além de tudo isso, o Bing também possui aplicativo para celular, então você consegue praticar em qualquer lugar pelo smartphone. Você pode estar deitado na cama, fazendo uma caminhada, qualquer coisa, você consegue pegar o celular, apertar um botãozinho e começar a praticar o seu inglês, o seu espanhol, italiano, qualquer que seja o idioma que você queira praticar ali com o Bing. Olá, ¿cómo estás? ¿Sabes cuánto fue la puntuación del último partido de la NBA? Buscando. Puntuación último partido NBA. El último partido de la NBA fue entre Miami Heat y Denver E Nuggets. outra coisa, com o Bing tendo acesso à internet, você consegue conversar sobre assuntos atuais, falar sobre notícias recentes, consultar resultados dos últimos jogos do campeonato e até mesmo consultar restaurantes perto de você. Tudo isso praticando o idioma que você quer. E o Bing aqui ainda te dá 3 possibilidades de estilos de conversa, né? Tem o modo criativo, que vai te gerar respostas mais longas e criativas, que é melhor para conversas de assuntos gerais que não sejam tão factuais, que não precisam tanto de fatos, né? Would you rather fight one horse-sized duck or 100 duck-sized horses? That's a very interesting question. I think I would rather fight one horse-sized duck than 100 duck-sized horses. Here are some of my reasons. A horse-sized duck would be easier to spot and avoid than 100 duck-sized horses that could hide and ambush. Então eu perguntei aqui, você preferiria lutar com um pato do tamanho de um cavalo ou com 100 cavalos do tamanho de um pato? Negócio bem aleatório. E ele me deu uma resposta bem longa aqui, explicando que ele preferiria lutar com um pato do tamanho de um cavalo e quais são as razões disso, e deu aqui. Então ele deu uma resposta bem criativa, algo que não precisa de fatos, né? Ele também tem o modo preciso, que foca uma resposta mais curta e mais factual, mesmo fazendo uma pergunta aí bem aleatória. Ele falou, é uma resposta difícil, e se eu tivesse que escolher, eu provavelmente escolheria 100 cavalos do tamanho de um pato. E deu uma resposta muito mais curtinha, né? E tem aqui o balanceado, que é uma média entre os dois ali. Ele procura balancear entre uma resposta curta e factual e uma resposta criativa. Depende do que ele entende ali, do que se trata a conversa, né? E aqui ele falou que prefere lutar com 100 cavalos do tamanho de um pato, porque um pato do tamanho de um cavalo seria muito grande e poderia causar muito mais, poderia machucar muito mais do que 100 cavalos do tamanho de um pato. Então, trazendo para a realidade, então se você quiser ter uma conversa mais casual, sem muitos fatos, treine no modo criativo. Se você quer algo mais factual e atual, você vai alternando aí entre o balanceado e o preciso e ver qual que te atende melhor. O Bing realmente é uma ferramenta incrível para nos ajudar a aprender a falar um idioma fluentemente. Mas é claro que ainda assim vai exigir nossa dedicação e infelizmente não possui comando de voz para todos os idiomas. Mesmo assim, ainda são mais de 100 que suportam o comando de voz. Outra coisa
é que você só consegue falar um idioma por vez. Então não adianta querer perguntar algo em português enquanto está treinando em inglês. Você pode traduzir essa última sua resposta para português? Então, olha só, ele tenta aqui criar uma frase em inglês, sendo que eu falei em português. Então não adianta tentar utilizar dois idiomas na mesma conversa. E outra limitação que a gente vê aqui é esse contador de mensagens aqui, né? Então a gente só pode fazer 30 perguntas por conversa. Então quando acaba, temos que iniciar outra conversa sem histórico. Então se a gente quer ter uma conversa mais longa sobre um assunto, não vai ser possível. Você vai ter que começar outro chat e perder todo aquele contexto que você já teve. E mais um probleminha que não podemos esquecer é que o chat Bing ainda funciona melhor somente no navegador Edge. O Edge já vem com o Windows aí, mas caso você tenha desinstalado algo do tipo, basta baixar a última versão do Edge que você vai conseguir usar o chat Bing aqui normalmente. E isso nem é tão difícil, o Edge é levinho e particularmente eu só estou usando esse navegador hoje em dia, então para mim tá tudo certo. Mas aí, me diz aí, o que você achou? O Bing realmente consegue ajudar a gente a aprender melhor um idioma novo? Ou é tudo besteira, a gente precisa ir para a escola realmente para fazer um curso para aprender a falar um novo idioma? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, se vocês usam ou vão usar o Bing aí para aprender um novo idioma. Já deixa seu like também, por favor, se inscreve no canal, é de graça e isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. Vou deixar mais 2 vídeos para vocês assistirem aqui, escolhe um deles e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.